Meus irmãos, eu quero saudar a todos com uma boa noite na presença de Jesus, amém? É uma alegria muito grande para Sara, Sofia, Bela e eu estarmos presentes aqui na Igreja Batista em Laranjeiras. Nós agradecemos a Deus esse privilégio, é uma alegria grande nós estarmos aqui e agradecemos a você, Igreja Batista de Laranjeiras. Agradecemos ao nosso queridíssimo pastor Eliezer, muito obrigado, sua esposa Irmã Dalva, professora ali da Fundação Souza Marques, uma alegria grande, e nós agradecemos muito a Deus pela vida de vocês. E graças a Deus agora temos tido o privilégio de vez em quando aprender com o Tiago lá, né? O doutor Tiago tem ido lá na Souza Marques e deu uma palestra brilhante sobre inteligência artificial do nosso congresso científico, foi muito bom, até hoje as pessoas falam, e que alegria encontrá-lo ali em alguns momentos e poder, hoje à tarde, nós estarmos debatendo sobre o assunto. Me tem sido muito importante nesse tempo debruçar sobre o tema, sobre um outro viés, não é? Enquanto o nosso querido Tiago, doutor em engenharia, ele tem a parte técnica e o olhar do engenheiro, alguns filósofos têm se debruçado com outros olhares. O meu olhar ele entra na dimensão teológica sobre a temática inteligência artificial. Eu agradeço à igreja, sob sempre a condução do nosso querido pastor Eliezer, que abriu espaço para a gente debater o assunto hoje à tarde e agora à noite pensar sobre inteligência artificial à luz da inteligência espiritual. Estou aqui junto com a minha esposa, fica em pé, Sara. Eu sei que muita gente já conhece, mas a igreja sempre se renova, tem gente nova. É aquela jovem senhora ali, mato-grossense, filha de um goiano com uma mineira, casada com um paraibano, sem sotaque, filho de carioca com um paraibano, e temos duas carioquinhas ali, a Sofia, que tem 10 anos, e a Isabela, 8 anos, fez sexta-feira. Essa é a nossa sintética família, mas cá estamos para a glória de Deus, né? Fui buscar a Sara na unha, pastor Sebastião, lá em Mato Grosso, a minha Juma, não é? Que de vez em quando vira onça, mas é uma ovelha abençoada do Senhor, não é? A Juma Marruá, né? Essa onça convertida, não é? Deixo aqui também meu abraço a tanta gente querida, o próprio pastor Ludovico, o pastor Tito, não é? Pastor Carlos, Sandra, gente muito querida, muito especial, o Hernani e Daniele, gente sempre que mora no nosso coração, ilustríssimos, prezadíssimos, não é? Tantos outros irmãos, tem muita gente. Eu vi Carol chegou aí, uma alegria grande, está servindo ao Senhor na congregação, e a nossa queridíssima pastora Joyce, que muitas vezes está ali na minha oração e da Sara, pela manhã, quando a gente ora ali junto com a família. Você mora no nosso coração junto com a sua família, saiba que tem gente ali na Tijuca orando por você. Sara e eu levamos o seu nome diante de Deus em oração, uma alegria vê-la e ver tanta gente querida, e fica aqui o nosso agradecimento. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Colossenses 1. Colossenses 1 é o nosso pontapé inicial. Eu queria seguir o seguinte caminho com os irmãos. Trazer os conceitos a partir de Colossenses 1, de inteligência artificial e inteligência espiritual, para, a partir da reflexão sobre a inteligência espiritual, pensar nas dimensões e numa análise da inteligência artificial a partir da inteligência espiritual. E diante desse cenário, o que nós fazemos? É o caminho que eu pretendo seguir com você nesses 40 minutos que o Senhor nos permitir compartilharmos a palavra de Deus junto com você. Colossenses capítulo 1, versículos de número 8, 9, 10 e 11. Colossenses 1, 8, 9, 10 e 11. Assim diz a santa, preciosa, inesgotável palavra de Deus. O qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Que Deus abençoe nossas vidas com a sua santa e inesgotável palavra. Nossa temática é inteligência espiritual, inteligência artificial à luz da inteligência espiritual. Eu queria começar com uma
experiência que me marcou muito quando eu estava ali em Rondonópolis, não é? A gente, desde 2019, começou a estudar sobre o tema, por uma necessidade. Não é? Nós vimos que o tema era muito preeminente, a igreja, estudamos para tentar servir a igreja local em Rondonópolis. 19 e 20, debruçamos um pouco, apresentando o tema à igreja, e agora em 25 de janeiro e fevereiro a gente resolveu colocar em ordem aquilo que pesquisamos à luz da teologia. O nosso objetivo não é esgotar o assunto, acho que ninguém pode fazê-lo, mas o nosso objetivo é um olhar bíblico-teológico sobre o tema. Por quê? Situações como, talvez você também tenha passado por essa situação, como uma que passei, me chamou a atenção para o assunto. Eu estava no Detran de Rondonópolis e, junto ao guichê, ouvi a atendente recepcionar alguém que foi ali para o atendimento. E naquele atendimento, o indivíduo era conhecido da atendente, um senhor, deveria ter os seus 55 anos, mais ou menos, e ele estava um pouco choroso na sua fala inicial, e ela falou, como é que você está? O que aconteceu? E ele, não, olha, eu estava um pouco angustiado, um pouco deprimido, mas você sabia que aconteceu um negócio que mudou a minha vida? E ela, o que foi? Eu separei da minha esposa, meus filhos foram morar longe, eu chegando naquela vastidão de casa, estava me sentindo muito solitário, e não tinha ninguém que pudesse estar ali junto comigo. Mas, de repente, eu olhei para a Alexia e fiz uma pergunta para a Alexia. Alexia, você pode orar por mim? E a Alexa me apresentou um portfólio de orações e perguntou, você quer que eu faça o quê? Que ore o Padre Nosso, que ore a Ave Maria, que ore alguma outra oração? Não, pode ser um Padre Nosso. E ela começou e falou, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e etc e tal. E eu pedi para a Alexa repetir aquela oração porque eu fiquei muito aliviado com aquela oração. E ele, conversando com o atendente, disse, você sabia que agora todo dia, quando eu chego em casa, eu oro junto com a Alexa? A oração da Alexa subiu ou não, irmãos? Pergunta aí para quem está do seu lado. Você acha que a oração da Alexa subiu ou não? Pode passar, por gentileza, na projeção. Será que a oração da Alexa subiu? Pode passar, por gentileza, para a tela aí da introdução, por gentileza, não é? A Alexa, a pergunta que o indivíduo faz a Alexa, né? Se a Alexa poderia orar por ele, não é? Pode passar mais uma, por gentileza. A pergunta do indivíduo. É uma situação jocosa, irmãos, mas, na realidade, é uma pergunta que a gente faz, não é? Então, não, a gente sabe que a oração da Alexa em si não subiu no sentido dela ser um sistema autônomo, não é? Mas ele no coração ali, fazendo aquela oração junto com ela, foi. Mas essas e outras questões são questões que vão acontecer e aparecer à medida que se proliferarem os tipos de inteligência artificial e os tipos de robôs, e eles se tornando companheiros de uma geração que cada vez está mais solitária, que você viveu para ver, uma geração que tem se tornado mãe de bebê reborn, não é? A gente vendo gente processando, empresas pedindo férias para cuidar, ou licença maternidade para cuidar do seu bebê reborn. Então, é uma geração que tem alguns elementos que exigem de nós uma nova forma de pensar e uma nova forma de agir. Portanto, algumas considerações iniciais, prolegômenos, à guisa de introdução, algumas palavras iniciais. A inteligência artificial ela tem algumas limitações. Essas limitações a gente precisa salientar que não são poucas. Existem alguns benefícios da inteligência artificial, mas ela não é um novo Midas, não é tudo que ela toca vira ouro. Ela é boa, mas tem limitações e não é a última cocada do pote. Ao afetar todas as dimensões do ser, a inteligência artificial exige uma fundamental análise teológica a partir da inteligência espiritual. Ou seja, ela está em tudo. Ela nos envolve em todas as coisas. Se ela mexe com tantas áreas da nossa vida, a gente precisa se debruçar sobre a palavra de Deus e perguntar o que a Bíblia diz a esse respeito. Pode passar, por gentileza. Então, o conceito pode seguir mais adiante. A inteligência espiritual artificial o que estamos falando? Inteligência artificial é um sistema virtual que toma decisões autônomas. Então, é isso. É um sistema virtual que toma decisões autônomas. A partir de quê? Da simulação da inteligência humana. Que antes
apenas cumpria as programações para as quais fora alimentada. Isso antes. Mas ela desenvolveu-se. Agora, com as inteligências artificiais generativas, a possibilidade de criação e decisões autônomas mudou. Então, ela ampliou. Ela não é mais o produto daquilo que você alimenta. Então, ela cria a partir daquilo que você já inseriu. Já há outras gerações de inteligência artificial. Então, isso é o que tem gerado novos debates dentro do contexto. Mas existir uma inteligência artificial é possível? O termo é adequado? O professor Tiago, eu, junto com muitos que estiveram aqui à tarde, nos debruçamos sobre a temática e tecemos algumas considerações. Pode passar. Existem algumas controvérsias em relação ao termo. Por exemplo, peguei 3 exemplos, como o de Fábio Gandu, que diz que o termo inteligência artificial é para agradar gregos e troianos. É jogada de marketing. Por quê? Porque você utiliza o termo inteligência, então a pessoa se sente bem. Ah, eu estou usando uma coisa que é inteligente. É uma jogada de estratégia de marketing, para Fábio Gandu, não é? Mas deveria ser chamada de cognição automática. É um processo que você alimentou, ela trabalha os dados que você alimentou, ou ela também cria a partir disso. Um outro autor, Luli Radfire, ele vai mencionar que ela não é nem inteligência nem artificial, mas é o oligopólio de algumas empresas, as mega empresas do Vale do Silício, né, e algumas mega estatais chinesas. Então você tem um sistema autônomo, mas que tem essa jogada de marketing e que é um oligopólio de algumas empresas. Um outro autor, como Miguel Nicoleles, vai dizer que há a impossibilidade de um dispositivo artificial inteligente. Por quê? Vai depender do conceito que é inteligência. O que é inteligência? Para alguns, inteligência é a capacidade de resolver problemas. É um conceito. Ou coisa para ter conceito é inteligência. Talvez só cultura ganhe. Cultura tem múltiplos conceitos. Mas se a gente pegar inteligência como capacidade de resolver problemas, a inteligência artificial resolve muitos, mas não resolve tudo. Resolve problemas de uma determinada natureza, mas não de natureza filosófica, não de natureza espiritual. Então, ela tem alguma possibilidade, lógico-matemática, mas não filosófico, bíblico ou teológica. Então, faltaria a ela, para tornar-se inteligência na concepção de alguns, elementos básicos, como consciência ou intuição. Existem coisas na vida para a qual a gente precisa do elemento consciência, para saber o que fazer e o que não fazer. Outros elementos a gente vai precisar de intuição, para saber o que realizar ou o que não realizar. Então, alguns vão dizer, o termo não é adequado. Não é o nosso foco aqui discutir sobre a temática. Só apenas no livro a gente traz a introdução da discussão para ir um pouco além. Porque, neste caso, pessoas da área da ciência da computação, da própria engenharia ou da filosofia debateriam mais profundamente o tema. É uma discussão inicial sobre o conceito para entendermos do que estamos falando. Então, estamos falando de um sistema autônomo que toma decisões para as quais foi programada e hoje também tem gerado filhas, as inteligências artificiais generativas que têm tomado algumas determinadas decisões. Bem, a partir daí, o que é a inteligência espiritual? Se a gente vai analisar a artificial. Pode passar, por gentileza. A inteligência espiritual, ela é... O termo vem de sínesis, é isso que está escrito em Colossenses 1:9. Ela é uma capacidade de discernir as coisas espirituais, de discernir aquilo que é espiritual. Então, não é uma inteligência meramente cognitiva, não é algo apenas lógico-matemático, ela transcende o tipo de inteligência lógico-matemática. O termo sínesis, traduzido por inteligência no texto de Colossenses 1:9, pode também ser traduzido por entendimento, discernimento ou conhecimento. No Novo Testamento está ligado à capacidade de compreender e discernir de forma mais específica os assuntos espirituais. O discernimento no sentido espiritual. Isso é sínesis de Colossenses 1:9. Prossigamos mais um pouco para um outro conceito. Pode passar. Aprofundando a inteligência espiritual, ela é a capacidade de pensar orientada a partir da mente de Deus, conforme revelado nas Escrituras. Quer entender como Deus pensa? Leia a Bíblia. A Bíblia aponta como Deus pensa. A Bíblia revela a vontade do Pai. A Bíblia apresenta como Deus pensa. Então, à medida que eu leio a Escritura,
com a mente de Cristo impingida e consolidada em nós por meio da conversão, eu vou começando a pensar como Deus agiria, como Jesus agiria, o que o Espírito Santo faria. Então a mente de Deus, ela é revelada nas Escrituras, colocada em nós a partir da conversão por meio da mente de Cristo, conforme revelada nas Sagradas Escrituras. É o exercício do raciocínio a partir da lógica espiritual. Então existe uma lógica na espiritualidade. Eu raciocino a partir dessa lógica. É o tipo de pensar que só se compreende e se realiza a partir da profunda compreensão da dinâmica do desenvolvimento das ações de Deus segundo a sua palavra. Inteligência espiritual tem patente elucidada sua coerência somente e apenas a partir da Bíblia Sagrada. Somente a partir daí. Então é a partir daí que nós entendemos, por exemplo, os paradoxos da Escritura. Quando sou fraco, sou forte. Por que se eu estou fraco, eu estou forte? Porque quando eu estou fraco, eu me seguro mais ainda na fortaleza de Deus e Ele me renova as forças e me fortalece da oração. É aí que eu entendo que amar a sua vida, perdê-la-á. E quem, por amor de Cristo, perder a sua vida, salva-la-á. Porque eu entendo que se eu tentar segurar as coisas para mim sem Cristo, eu me perco. Mas se eu colocar a minha vida nas mãos de Cristo, perdendo ela para esse mundo, eu vou salvar a minha vida e viver para Deus. Os paradoxos escriturísticos só se entendem a partir da mente de Deus revelada na Escritura. Somente eu vou compreender a Escritura e esse mundo de maneira adequada quando eu penso a partir da inteligência espiritual. Há uma lógica espiritual conforme mencionada e revelada nas Escrituras. Portanto, a partir da lógica espiritual, conforme a Escritura revela, vamos olhar um pouco a inteligência artificial. Primeiro vamos olhar o seu lado positivo, pode passar. Vamos pensar em primeiro lugar, por exemplo, se vem alguma coisa boa de Nazaré. João capítulo 1, versículo 46, Natanael pergunta a Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando Filipe diz que o Messias foi encontrado lá, que ele encontrou com o Messias lá. Então, será que pode vir alguma coisa boa da inteligência artificial? Pode, e muito. Vamos pegar só o recorte eclesiástico. Por exemplo, nós podemos pensar no reconhecimento facial para acompanhamento de membros. Se tivermos um reconhecimento facial numa igreja grande, como você tem muito em algumas mega igrejas norte-americanas e também europeias, você chegou lá, teve o reconhecimento facial, você entrou. Vão saber se aquele membro esteve ali no domingo, na quarta-feira, ou se alguém faltou 3, 4 domingos seguidos. Se esse sistema de reconhecimento facial é conectado com o Ministério de Visitação, o Ministério de Visitação já é acionado automaticamente para visitar aquele membro. Ou talvez cadastrar o tipo de feições que mostre se a pessoa está acabrunhada, deprimida, para baixo. E quando o sistema identifica, ele liga para o Ministério de Discipulado, conecta ele, informa, uma pessoa angustiada entrou na igreja, uma pessoa chorosa entrou na igreja, essa pessoa precisa de visita, e ao longo da semana ela é visitada. Isso pode ser de bom alvitre, pode ser de bom uso. A otimização dos templos. Pastoreando em Rondonópolis, nós tínhamos ali 5 ar-condicionados de 60 mil BTUs na nave do templo, e mais um de 12 mil aqui. Às vezes eu chegava segunda-feira de manhã e o templo estava um pouco friozinho. Já doía no bolso, porque você sabia que alguém tinha esquecido o ar-condicionado ligado. O auxiliar de serviço geral tinha esquecido. Um ar-condicionado de 60 mil BTUs ligados a noite inteira vai dar 100, 120 reais mais ou menos. E aí você abre a sala das crianças, está um gelo lá dentro. Alguém esqueceu o ar-condicionado da sala de crianças ligado também. E aí você ia vendo, somando e doendo no bolso. 2 domingos com o ar-condicionado ligado a noite toda, chegando ali pela manhã, era o prejuízo de 200 reais que você tinha. Não é nada, mas multiplica isso por tantos ar-condicionados e tantas situações. Na otimização do templo, com o IA, por exemplo, você pode colocar um sistema que depois de meia hora, de 10 horas em diante, 10 e meia em diante, tudo aquilo que estava ligado na igreja seja desligado automaticamente. Você pode otimizar o templo vendo, por exemplo, uma maneira automática como você coloque portas e divisórias para que elas se movimentem durante uma escola dominical, numa igreja que tem problema de lugar para a escola dominical e tem uma extensão de um vão grande e aquelas portas podem se moverem ali. Já fui em igrejas aqui no Rio de Janeiro que estão utilizando esse sistema. Pode ajudar na otimização dos templos. Pode ajudar, por exemplo, nas organizações didáticas de aula para professores de escola dominical. A pessoa tem um conteúdo, mas não sabe organizar. Pode ajudar nesse processo de organização, não é? Análises demográficas para evangelização.
Quantas igrejas evangélicas tem em Laranjeiras? Quantas dessas igrejas evangélicas são igrejas batistas? Quais são os maiores problemas demográficos próximos à Laranjeira? Flamengo, Catete ou adjacências. Então, ela pode municiar-nos de informações demográficas para um mapeamento estratégico missionário, para sermos mais eficazes na nossa forma de agir. E também um processo de automação de traduções. Ela pode ajudar na tradução muito mais além do que já foi em tempos passados. Hoje você sabe que com o Google Lens você passa em cima de um grego ou de um hebraico, simplesmente você tenta uma tradução simultânea na hora. Evidentemente, exige um grau de precisão ainda um pouco mais acurado, mas a coisa já está muito melhor do que foi antigamente. Então, esse processo todo, só num recorte eclesiástico, quantas coisas a IA pode nos ajudar. Porém, vamos passar um pouco mais adiante. Eu não quis colocar só os aspectos negativos ou os cuidados, mas para a gente entender que tem muita coisa boa. Mas a gente precisa também atentar para alguns detalhes. Pode passar, por gentileza. Por exemplo, podemos pensar a IA a partir da inteligência espiritual, com o texto de Isaías 14:14, quando o texto diz: subirei e serei semelhante ao Altíssimo, atribuindo aquele texto a um complexo de grandeza de Lúcifer, querendo utopicamente destronar Deus. O complexo de grandeza da inteligência artificial, muitas vezes. A inteligência artificial promete-se e apresenta-se como a nova Midas. Tudo que ela vai tocar vai virar ouro. E não é assim. O desenho da Hanna-Barbera, que muitos aqui contemplam e já lembram ali do George Jetson, junto com seu carro voador, ainda não é visto na nossa realidade carioca. Os Jetsons, algumas produções e algumas organizações de alguns dos desenhos dos Jetsons foram produzidos em 1976. Irmãos, nós estamos há quase 50 anos dos Jetsons e nós ainda não estamos nos transportando da nossa casa para cá em carros voadores. Termina um encontro como esse, sempre tem alguém numa igreja que participa da engenharia da produção de carros voadores. O Brasil já está bem avançado na produção dos carros voadores. Só que você tem dois grandes problemas. Primeiro problema é que você tem um problema desses carros voadores e carros autônomos que têm tido muitos acidentes por causa do número de variáveis que existe no trânsito. Por exemplo, em relação à questão dos carros autônomos. Você está no trânsito, você está dirigindo, daqui a pouco você vai virar para a esquerda, uma motocicleta veio do nada, estava no ponto cego e você colidiu. Pegou o seu retrovisor. Ou você está indo, daqui a pouco tinha uma criança andando na calçada, na beirada, ela vem para cá, se você não vira rápido, você atropela a criança. O número de variáveis no trânsito não conseguiu ainda ser contemplado pelas inteligências artificiais dos carros autônomos. Tem havido muito problema, é porque a mídia não divulga tanto, mas o projeto de carros autônomos existe há mais de 15 anos. Mais de 15 anos. E eles ainda não estão na rua, indo e vindo a todo momento. Porque as variáveis do trânsito são inúmeras. Joga isso para o céu num carro voador. Você já imaginou, vamos usar a grosso modo, o combustível evidentemente não vai ser álcool, gasolina ou diesel. Mas e se faltar combustível no carro voador? Como você resolve esse problema? Você entendeu? Pura e simplesmente isso. Como são as rotas dos carros voadores? Então não é só uma indústria de carro voador. Deve ter alguém aqui na igreja que já trabalhe nesse processo aqui na indústria brasileira. Mas só que existem muitos problemas a serem solucionados. Então a inteligência artificial tem limitações. Ela é muito avançada. Mas nós devemos entender, calma, nem tudo que ela vai tocar vai virar ouro. Então, sempre quando você pensou no assunto, lembre que os Jetsons são de 76 e vão fazer 50 anos e nós não estamos voando ainda em carros voadores. A inteligência artificial, de acordo com John Lennox, de certa forma, começa com o antigo desejo de formar deuses, a grosso modo. Evidentemente, os seus criadores não pensaram assim especificamente, mas ela, às vezes, tenta afirmar que tem algumas possibilidades que ainda não foram comprovadas. A capilarização da IA em todos os segmentos dá uma falsa percepção de onipresença e a sua suposta onipotência tenta mostrar-se em programação de atividades impressionantes. Então, ela pretende ser onipotente e onipresente, estando em todo tempo, em todo lugar, com todo poder. Mas não é dessa maneira, existem limites. Pode passar um pouquinho, por gentileza. Aí vem um elemento que eu mencionei agora no debate à tarde, mas vou retomar por
novos queridos que estão aqui presentes à noite. Por exemplo, a questão do acesso a vasos sanitários inteligentes, carrinhos inteligentes, ou então totens ou geladeiras inteligentes. Mencionei na parte da tarde que você tem hoje na indústria o vaso sanitário inteligente, que um dos exemplos é esse aqui, que já existe no Brasil. Você faz o seu asseamento pessoal e logo após o seu asseamento pessoal já há um exame fisiológico ali, numa conexão que é feita com um laboratório, que manda para o médico, que simplesmente avalia se você tem alguma patologia ou não, e o medicamento e a prescrição, havendo alguma patologia, já chega na sua casa, tendo você simplesmente feito o seu asseamento pessoal no dia. Só que um vaso sanitário inteligente custa a bagatela de R$20 mil. Não é que não exista, é que a gente não tem dinheiro, R$20 mil para dar no vaso sanitário. Eu estou falando né? De repente o irmão tem e já tem um vaso sanitário desse inteligente e a gente vai se surpreender quando for tomar um cafezinho na sua casa. Mas quem tem acesso? Ou, por exemplo, o carrinho de compras inteligente, né? Já tem em Campinas, está sendo testado em Campinas. Você não tira mais as compras do carro para você passar ali ou no código de barras ou um QR Code ou coisa que o valha. Você passa com o carrinho inteiro no portal com aquele carrinho inteligente. E aí, automaticamente, você já tem o escaneamento de todas as compras e do débito no seu cartão que está dentro da sua carteira. Você não tira mais nada, você passa ali direto, entendeu? Por quê? É para o sistema de aproximação. Então, a gente passa, aproxima e já tem. Então, você não tira nada, você só passa ali e você vai. Quando for em Campinas, dá um pulinho em algum dos mercados que tem lá, já em São Paulo, carrinho inteligente. Ou então, as geladeiras inteligentes. Algumas pessoas dos grandes condomínios aí, de Zona Sul e de Barra, já tem, não é? Em que você tem o sistema da geladeira integrado com o sistema do comércio. Então, o leite está em um lugar específico, acabou o leite, simplesmente, automaticamente já é informado para o comércio o qual o leite está cadastrado, o comércio já envia para auxiliar de serviço doméstico da sua casa e ela já coloca o leite, que automaticamente você não precisa nem se preocupar mais ir no mercado, porque o sistema de geladeira inteligente ele já traz tudo isso para você e você não precisa se preocupar com o que faltou ou não, simplesmente é debitado tudo isso automaticamente, o processo se automatiza. Bem, a questão é quem tem acesso. Como é que isso pode ser feito? Isso, inequivocamente, vai aumentar um abismo entre os que podem e os que não podem. Intencional ou não, já são outros capítulos da história. Mas a questão, ela sempre vai ela vai aumentando um pouco mais. As geladeiras inteligentes, os totens inteligentes já são bastante conhecidos, principalmente de quem tem alguns condomínios, né? O carrinho nem tanto, e o vaso sanitário de muitos poucos. Mas daqui a pouco vão haver mais reportagens sobre eles e a gente vai visualizar. Mas será que é para todos nós ou será que apenas para algum grupo que vai ter acesso? Bem, ainda nesse tema, pode passar, por gentileza? De maneira indireta, é uma tentativa de estigmatização. Se você tem um vaso sanitário inteligente, se você tem uma geladeira inteligente, um carro inteligente e uma casa inteligente, quem não tem esses negócios inteligentes é o quê? Você entendeu? Há uma tentativa indireta de estigmatização. Então, quem não tem a geladeira inteligente se sente preterido. Minha geladeira não é inteligente, então o que vai ser da minha geladeira? Não é? Meu carro não é inteligente. E há uma estigmatização indireta forçando você a entrar dentro de todo esse contexto. Porque o adjetivo inteligente é colocado em tudo aquilo que vai, em tese, entre aspas, facilitar a sua vida. Não é? Há problemas que são considerados insolúveis, e eu sempre faço questão de salientar por causa do complexo de grandeza de alguns da IA. Não é? As variáveis do ambiente diante de carros autônomos, conforme mencionamos, e as fronteiras da mortalidade. Há o projeto Calico, que é um projeto que tenta resolver o problema morte. Não é? Muita gente já trabalha com criogenia e muita gente tenta guardar algumas células de seu corpo para que simplesmente possa sobreviver de infinito para quando encontrar-se a solução para o problema morte. Não é? Mas só que a IA ainda não resolveu. Então, existem questões que apontam que a inteligência artificial tem limites. E nós sempre devemos lembrar disso, quando há o complexo de onipresença ou de onipotência. Um outro item que eu quero salientar, além das suas benesses e além da questão de um complexo de grandeza, a questão do pecado na inteligência artificial. Pode passar, por gentileza. Pecado jaz à porta e cumpre a ti dominá-lo, diz Deus a Caim em Gênesis capítulo 4, versículo de número 7. Irmãos, antigamente o nosso receio com os nossos filhos é quando eles saíam fora de casa, porque em casa havia um limite que nós impunhamos. Hoje em dia,
com este negócio, o universo está na palma das mãos dele, dentro de um quarto, dentro de uma cozinha, dentro de um banheiro ou dentro de uma sala. A um clique, ele pode estar junto de um grande perigo. Então, mais do que nunca, o autolimite é fundamental a todos nós, a crianças e também a adultos, porque o pecado está nos rodeando muito mais de perto. Até que ponto viver a virtualidade como a realidade nos afeta em nossa psique, nos relacionamentos e em nossa espiritualidade? É o dilema do filme Avatar. No filme Avatar, o soldado ele fica paraplégico e ele gosta mais do mundo virtual do que do mundo real, e por isso está projetado a imagem do filme de James Cameron, porque no mundo virtual ele pode correr, ele pode saltar, ele pode ser o soldado que era antes, mas no mundo real não. E há pessoas que no mundo virtual elas têm se tornado tão dependentes por causa do seu avatar, por causa dos seus relacionamentos, que preferem viver mais no mundo da virtualidade do que no mundo da presencialidade. Todos nós, de alguma forma, estamos nos tornando um pouco ciborgues. A grande maioria das pessoas, o último objeto que toca no dia é o celular. E ele é o primeiro objeto de toque quando muitas pessoas se levantam. Se esse negócio é o último que a gente toca ao longo do dia e o primeiro que a gente toca quando se levanta, tornou-se um pouco da extensão do nosso corpo. Uma grande parte de nós vive com o celular na mão e não solta de jeito nenhum, como se o presidente dos Estados Unidos da América, ou da Alemanha, ou da França, ou do Brasil, fosse ligar para nós a qualquer momento e nós tivéssemos um telefone vermelho na nossa mão e tivéssemos que atendê-lo a todo tempo. Essa é a realidade da contemporaneidade. Então, nós precisamos encontrar um limite para o domínio. Pode passar, por gentileza. Algumas questões sobressaem-se. Deve existir um limite ético para o grau de alterações de um avatar que o indivíduo se apresente na rede? Então, até que ponto eu posso alterar o meu avatar por um avatar que seja loiro, olhos verdes, extremamente atlético, forte, com 2 metros de altura? Até que ponto isso é uma mentira ou até que ponto isso é permitido por ser coisa da rede? É lícito que ele se apresente com uma idade completamente diferente? Eu tendo 47 me apresentando com 18? Será que isso transcende algum limite ético das escrituras em relação à questão daquilo que é a verdade? Que se apresente com uma personalidade totalmente diferente da que tem no mundo real? É legítimo que alguém se apresente com coloração de cabelo, cor de pele, ascendência étnica, completamente diferente do mundo real? Atitudes como essa seriam consideradas mentira ou algo intrínseco à rede? Então, até que ponto está o limite ético das nossas transformações no avatar que colocamos? Pergunta aí a quem está do seu lado, você está falando a verdade na rede? Não precisa responder não, é só perguntar. E aí, está falando a verdade, está vivendo a verdade? Seu avatar lá, como é que está? Está todo botocado aquele avatar lá ou como é que anda lá, né? Sem ruguinha nenhuma lá, não é? A quantas anda aquele avatar? Pode passar, por gentileza. Um outro elemento que mencionamos agora na parte da tarde foi a questão dos jogos eletrônicos, como Fortnite. Se pornografia virtual é pecado, por que o assassinato também não seria? Ou seria o assassinato agradável aos olhos de Deus ainda que virtual? O que é pecado no mundo real também é pecado no mundo virtual? Então, como anda a sua virtualidade? Eu vou fazer isso aqui no mundo virtual porque não tem problema, isso não me afeta. Não afeta, irmãos, nós com uma grande arma matarmos 20 pessoas e depois vimos ao culto? Será que não afeta de forma nenhuma? Será que não afeta de maneira nenhuma a gente mergulhar na virtualidade e simplesmente naquele mundo virtual observar só notícias ruins, notícias ruins, notícias ruins, atrás de notícias ruins? Será que o tempo que a gente está navegando não tem provocado algum nível de afetação? Nós sabemos que tem provocado. Agora, quais os limites que vamos impor a isso? Tem sido agradável ao mestre o nosso tempo de tela? Conversamos um pouco também, pode passar por gentileza, sobre as questões em relação à questão de consultar, a conversar com avatares de pessoas que já faleceram, que já morreram. Você aceitaria conversar post-mortem com alguém? Após morrer? Pastor, nós vedamos a conversa com mortos, não é? Marcelo Rezende, Silvio Santos, o Amy Winehouse tiveram suas vozes reproduzidas e seus parentes conversam com ele. Não, isso não pode, tudo bem. Mas e se um parente seu, que você ama muito, falecesse e alguém propusesse criar um avatar?
Até que ponto você poderia conversar com aquele avatar? Seria só uma imagem, como que de uma festa, para você lembrar da voz do Pai e acalentar seu coração? Ou tomaria um ponto de dependência tal que todo dia após o trabalho você teria que conversar com seu pai ou com sua mãe ali no avatar e criaria um elo de dependência? Nós vamos ter que descobrir juntos, irmãos. A proposta da reflexão, a proposta do livro, não é uma proposta de radicalismo de retirar ou de inserir, mas é algo que todos nós vamos ter que descobrir juntos como igreja do Senhor. Agora, precisamos neste momento nos debruçar sobre a reflexão desses temas. Pode passar, por gentileza. Bem, como pensar esse... Pode passar mais uma tela, por gentileza. Como pensar esse contato com os mortos ressuscitados pela IA? De maneira veemente, o tipo de pensar, impossibilidade de conversar com os mortos, foi rechaçado ao longo dos séculos pela igreja. Mas e a reprodução da imagem em voz de alguém que morreu é pecado? Estaria sendo buscado um consolo em uma fonte errada, que não no Espírito Santo? Instrumento de Deus para consolo temporário ou possibilidade de causar dependência psicológica e deixar o Espírito Santo de lado? Nós teremos que avaliar e ver caso a caso, situação a situação. Pode passar, por gentileza? Por exemplo, algumas outras questões. É o crédito a uma mentira, visto que, apesar da representação, não é o familiar mesmo que está ali, é uma inteligência artificial? Estaríamos nós dando crédito a uma mentira com um avatar de um morto? Abriria alguma possibilidade de uma brecha para alguma ação diabólica de engano em nossa vida por parte daquele que tão de perto nos rodeia? E o capeta vendo tudo isso, será que não vai querer colocar a unha e atazanar um pouco a nossa vida, gerando uma dependência de maneira que, de repente, a gente fale: "Ih, eu ouvi a voz do meu pai e ele falou mesmo"? Será que ele não tentaria se aproveitar? Seria possível entrar em um processo de dependência constante em contato com esse avatar? Precisamos refletir sobre isso e tomar muito cuidado com as propostas e as sugestões que às vezes são sutis, mas que a IA nos faz. Pode passar, por gentileza. Bem, há também um cuidado que a gente precisa tomar de Mateus 4, quando o versículo 9 diz: "O diabo a Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares." Algumas propostas de facilidade. Por exemplo, na Alemanha, Jonas Semmelweis, da Universidade de Viena, fez um chatbot para conduzir um culto na igreja de São Paulo de Fürth, com a presença de 300 fiéis. Faltam pastores na Europa, e agora estão utilizando pastores virtuais, inteligências artificiais, para conduzir muitos cultos na Europa. Hoje você tem um ministério, que eu não vou falar por uma questão de ética, norte-americano, em que ele produz um pastor para você por $30. Você pode ter um pastor totalmente seu. Aqui nós ficaremos com pastor Eliezer, pastor Ludovico, pastor Tito, não é? Pastor Carlos, não é? Nada de inventar um pastor só para si, não é? Então, há a dependência vocacional da IA. Por exemplo, pastores IAs personais. Eu falei que não ia falar o nome, mas eu botei o nome do Ministério de Vida aqui, né? Que furo, né? Não quero pichar ninguém, mas é só o ministério que produz esse pastor virtual para você na palma da sua mão. Mas a falta de vocações na Europa, não falta de vocações, Deus continua chamando, a falta de atendimento ao chamado, simplesmente tem gerado pastores de inteligência artificial. Pode passar, por gentileza? Agora, a tecnologia nos tornou um pouco ciborgues e os produtos que queremos utilizar têm sido concentrados cada vez mais em um mesmo lugar para dependência, controle e compulsão. Cadê seu despertador de casa que ficava do lado de fora? Hoje está aqui. O GPS que a gente buscava no carro, hoje está aqui. Cadê a nossa agenda de telefones ou a nossa memória para gravar? Hoje está aqui. Você sabe o número do celular da sua mãe, porque o seu mesmo, a grande maioria das pessoas aqui, às vezes até esquece e nem lembra do celular de si ou da esposa, porque já está no automático. A gente não grava mais número de telefone, grava muito pouco. Por quê? Há uma proposta de concentração num smartphone para que tudo esteja próximo a nós e não esqueçamos que os dados sejam ali colocados para fácil rastreamento de cada um de nós. O implícito da tecnologia é magnetizante. Você vai obter mais resultados com menos esforço, mediado pela tecnologia. Ela promete otimização, mas não explica que com a otimização tem vindo a aceleração. Ela tem entregue informação, mas dinamitado e cobrado o preço da nossa atenção. É surpreendente o número atual de pedidos errados em restaurantes.
É surpreendente o número de entregas erradas. É surpreendente o número de pessoas que, quando você está falando, ela diz, mas você falou o quê mesmo? Tendo você falado 2 ou 3 vezes. Nós estamos desatentos. A nossa atenção tem sido o preço que temos pago pelo chafurdamento e mergulho em todo um ambiente de imersão tecnológica. Temos que tomar cuidado com isso, porque ela diz, tudo isso te darei, se prostrados me deres a sua atenção, se prostrado me adorares. Então nós precisamos usar, mas com parcimônia e recalcitrância. Pode passar, por gentileza. A dependência, muitas vezes, é filha do comodismo e neto da passividade. Temos que tomar cuidado. Aí ela promete uma nova passárgada, com menos trabalho, sobrando, mais tempo para entretenimento, uma vida de mais conforto e mais beleza. Nossos trabalhos são mais leves, temos aonde ir, canais de streaming a escolher. Nos locomovemos a pé com menos, muito menos que nossos bisavós. Enriquecemos os donos da academia de ginástica. Mas isso fez o que conosco? Nós chegamos mais rápido, mas nós chegamos melhores. A tecnologia nos prometeu mais tempo, mais dinheiro e mais tranquilidade. Nós hoje temos menos tempo, menos dinheiro, estamos mais estressados. Será que valeu a pena, irmãos? Será que valeu a pena? Nós precisamos parar um pouco, fazer um pit stop nesse frenesi de tecnologia, de informação, e voltarmos um pouco à solitude e à tranquilidade da alma, tentar pacificar um pouco mais o nosso interior. Vamos passar um pouco mais. Passa, por gentileza, se você puder, prezada querida que está no projetor, na tela do What If, pensando o Apocalipse, por gentileza. Pode passar um pouquinho mais adiante, pode ir um pouco mais à frente, por gentileza, pode seguir, e a gente vai seguindo. Pode passar mais um pouco, por gentileza? Pode ir? Pode passar dessa tela, para a gente seguir. Pode ir mais um pouquinho, por gentileza? Aí, pensando no Apocalipse. Eu quero citar só mais esse tema e pensar no que nós podemos fazer, porque há muitas outras coisas, mas eu penso que para a gente refletir, a gente segue aí e depois pensar no que nós fazemos. Vou trocar muito em miúdo sinteticamente para você. Eu não entendo, e eu não quero utilizar o púlpito como opinião, o púlpito não é lugar de opinião, é lugar de expor a santa e inesgotável palavra de Deus, mas apenas um convite para você pensar comigo quando você puder e quiser. Apocalipse 13 fala sobre a besta, as bestas, e ela proporciona várias características. Evidentemente, poderemos ter uma série de conferências estudando só Apocalipse 13. E eu não quero pensar com você sobre quem é a besta ou não é. E também não quero dizer que a inteligência artificial seja ou não seja. Particularmente, e aqui é a minha opinião e você não precisa concordar com ela, eu não entendo que a inteligência artificial seja besta. Particularmente não entendo. Mas eu entendo que ela proporciona os mecanismos de controle o suficientes para um ambiente bestial se instaurar. Quando você lê Apocalipse 13, você vê um elemento claro ali, controle. Ninguém pode comprar nem vender se não tiver a marca ou o número do seu nome. Irmão, se alguém sentado numa cadeira em São Paulo pega e dá um clique errado na sua conta e bloqueia a sua conta, você não pode mais comprar nem vender nada com isso aqui. Você não pode passar o seu QR Code, você não pode, de repente, se bloqueia o teu celular, seus aplicativos muitas vezes estão aqui, questões bancárias, questões documentais, questões de projetos, e com um clique alguém pode bloquear tudo. Hoje está fácil bloquear a nossa vida. Então, o ambiente de controle previsto por Apocalipse, ele está posto. É possível hoje um controle maior do nosso ir e vir. Hoje, se alguém pega esse camarada aqui, alguém aí craque em tecnologia, sabe a minha vida do meu dia inteiro hoje. Sabe que eu levantei, consultei isso, fiz aquilo, mandei zap para fulano, fui em Bangu porque vai pegar o GPS, preguei lá, ministrei lá, vai pegar algumas gravações que possam ter de lá, alguma coisa, vai ver onde eu fui à tarde, vai ver que horas eu coloquei alguma coisa e outra tal, vai ver a minha vida toda, hoje, por meio desse elemento aqui. E alguém que hackeia pode pegar e fazer isso ou pode bloquear a minha vida. A compra ou venda tornou-se muito limitada hoje quando a gente coloca o negócio eletrônico. Com tantas tecnologias de controle, seria difícil
havendo alguma determinação governamental a nível mundial ou local, fazer com que não se possa comprar ou vender, vedando o acesso aos recursos financeiros em formato eletrônico, ou até mesmo que se pudesse rastrear e determinar rapidamente que sejam mortos todos os que não adoram a imagem da besta, seja qual for esse sinal? Será que isso seria difícil hoje? Bem, pastor, o que a gente pode fazer então? Pode passar, por gentileza, mais umas 2 telinhas aí, tomando o controle e atendendo a vocação. Pode passar, por gentileza? O que é que nós devemos fazer? Atender a vocação. Lucas 12:56, o texto diz: aprendei a discernir esse tempo. No grego, e por isso ele está aqui, é uma força imperativa. Em algumas versões, Jesus pergunta de maneira interrogativa: não aprendeis a discernir esse tempo? Mas a força helênica do texto grego é uma força imperativa. É uma ordem de discernirmos esse tempo. Jacob Schatzer, ele nos lembra que não deveríamos pensar sobre o uso da tecnologia hoje, sem levar em conta em quem nos transformaremos amanhã como consequência disso. Então nós precisamos pensar hoje no que a tecnologia está nos transformando e no que devemos fazer. Pode passar, por gentileza? Atendendo a vocação de pensar, primeiro, precisamos cuidar com modismos. Um pastor virtual ou igreja virtual, irmãos, podem ser um paliativo, mas não respondem à nossa alma e nem resolvem os nossos problemas definitivamente. Utilizamos uma igreja virtual ou utilizamos elementos virtuais principalmente durante a pandemia. Ela serve para o camarada que está viajando, ela serve para quem está no hospital. Um culto virtual serve durante um determinado tempo. É como o McDonald's. A gente sai daqui agora, come o McDonald's e resolve a nossa fome hoje. Amanhã de manhã a gente toma um café da manhã lá, perfeito. Mas 3 dias, 4 dias seguidos começa a nos fazer mal. Então, serve pontualmente. Mas nós precisamos nos ver, irmãos. Nos abraçar, nos tocar, nos beijar, ver o semblante um do outro, sentir o cheiro um do outro. Nós precisamos nos tocar um pouco mais. E durante momentos da nossa história, nós nunca vimos tanto afastamento ou tanto isolamento como na contemporaneidade. Cuidado com modismos. Nós precisamos nos ver. A tecnologia nos trouxe a ilusão de que a presença é desnecessária. Nós precisamos nos ver, nos tocar, nos abraçar. Que digam os vovós, quando pegam os netinhos no colo, quanto a presença é importante, muito mais do que o netinho virtual. Amém? Então dá um toque aí no seu irmão, dá um abraço nele, dá um beijo, aperta a mão dele e fala: irmão, é bom a gente estar aqui, é bom a gente se abraçar, se beijar, se tocar, é bom a gente estar junto. Como é bom! A gente precisa se tocar, se abraçar, a gente precisa se ver, irmãos. Nós precisamos privilegiar ainda o presencial, por mais que o virtual nos ajude, mas precisamos do presencial. Nós precisamos disso. Por exemplo, versões trazem a pergunta: quanto mais melhor ou será que não? Cuidado com a proliferação de versões. Veja se não está fugindo muito. Um conselheiro virtual, eu posso trabalhar somente com um conselheiro virtual, como alguns consultórios psicológicos já fazem. Cuidado, irmãos, com os conselhos virtuais. Se você ainda não teve uma experiência de procurar uma doença pesada no Google, não é? Lembre-se que o Google é muito pior do que bula de remédio, porque se você ler as contraindicações de uma bula de remédio, você não toma remédio nenhum, não é? Agora, o Google é pior ainda, são 10 opiniões para cada 2 doenças que você apresenta, pelo menos, não é? Decisões através de algoritmos contemplarão a fé. Os algoritmos nos ajudam, mas quando vier o Filho do Homem, vai encontrar fé na terra? Irmãos, nós não podemos basear decisões de fé sobre o que fazer ou que decisão tomar meramente em algoritmos. Eles vão nos ajudar na tomada de decisões, mas não poderão dar a fala final. Vigilância é fundamental em relação ao pecado. Vigie, não esqueça. Irmão, se você não está conseguindo dominar seu olhar ou seus contatos no celular, simplesmente livre-se disso. O pecado jaz à porta, irmão. Jesus está voltando e nós precisamos lidar sério com o pecado. Eu vou dar um dever de casa, pesado e controverso, mas eu vou sugerir a você, tá? Só propondo. Se você ainda tem algum contato de Facebook ou de Instagram de algum ex-namorado ou ex-namorada, lembre-se do seguinte: você só tem um namorado. No caso,
dele uma namorada, que é essa pessoa maravilhosa com quem você casou. Todo o restante, antes, foi precipitação. Não é? Então, sua namorada é essa varoa valorosa, sua esposa que está aí ao seu lado. O seu namorado é esse varão valoroso, esse varão, esse cônjuge que está aí ao seu lado. Então, ex-namorado ou ex-namorada não podem fazer parte do seu Facebook ou do seu Instagram. Pergunte a quem está do seu lado. Você já ouviu esse conselho? Você já praticou esse conselho? Já atendeu esse conselho? Vigia, irmão. José, na Bíblia, ele já nos aponta o caminho. Ele não brincou com a mulher de Potifar. Se brincasse com ela, daria problema sério. Não brincou e deu problema. Ela armou para ele ainda, né? Então, o que você ainda está fazendo com aquela ex lá no teu Instagram, meu irmão? Tira de lá, porque é só uma olhadinha. Mata esse bichinho chamado pecado. Você não tem mais nada a ver com a vida dele, mais nada a ver com a vida dela. Por que você ainda está guardando a foto daquele ex, visitando aquele Face de vez em quando? Tira isso, irmão. Já foi, passou. Olha para frente, vai para diante em nome de Jesus. Não flerte com alguma coisa achando que você é resistente demais. Não somos, irmãos, não somos. Então, vigilância é fundamental em relação ao pecado. O narcisismo, a cultura do cancelamento e a exacerbação do egocentrismo precisam ser evitados. Poste, mas poste com moderação. Não exponha a sua família em demasia. Coloca um aniversário, coloca alguma coisa que você acha que vai edificar os outros e compartilhar. Mas, irmão, eu vou dizer com carinho, com gentileza, mas ninguém quer saber o que você comeu no almoço, irmão. Não precisa postar foto dali o arroz, feijão, o bife, ninguém quer saber. Amorosamente eu estou dizendo. Então não se exponha, não fique se expondo demais. Há pessoas que se expõem demais. A Byung-Chul Han, no excelente livro, foi indicado pelo Rafa. Obrigado, Rafa, por aquela obra maravilhosa, Sociedade do Cansaço. Né? E depois a gente fez o Café Teológico no Betel com a Igreja do Cansaço, fruto daquele livro, muito bom. Né? Byung-Chul Han chama essa autoexposição de pornografia da alma. A gente expõe a nossa alma e ela fica nua diante dos outros. Nós precisamos de privacidade, irmãos. Nós precisamos de privacidade. Então não seja narcisista, não fique cancelando os outros. Não exacerbe o egocentrismo. Então precisamos dizer à tecnologia quem é que manda. E por isso o termo lá, tomando o controle. O controle continua na mão do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E você é embaixador dele para cuidar disso em nome de Jesus. Conclusão, pode passar e vamos finalizar. Essa última tela, pode passar por gentileza. Mais do que nunca, nesse tempo de avanço avassalador da IA, em direção a um cenário enigmático, o salmista nos ensina uma oração necessária. Dá-me, Senhor, inteligência para aprender os teus mandamentos. E o sábio também nos lembra, o que conserva a inteligência achará o bem. Nós precisamos mais do que nunca ter o processo de inteligência espiritual consolidada em nossa mente à luz da revelação das Escrituras. As indagações e questões levantadas aqui são um caminho para você pensar e refletir mais adiante. Mas todos nós vamos precisar, dia após dia, dessa reflexão, porque todo dia tem uma invenção nova e algo novo. E isso só é possível por meio de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Talvez haja alguém aqui também nos visitando e hoje, entendendo que só é possível o processo de refletir nesse mundo mal, a partir da ótica divina, somente é possível por meio de Jesus Cristo. Talvez haja alguém aqui que, através dessa palavra, pense, pastor, eu também quero a inteligência espiritual, mas eu entendo que só posso desenvolvê-la mediante Jesus Cristo, e eu preciso de sentido de vida, direção de vida. O Senhor poderia orar por mim, porque eu quero a inteligência espiritual em mim, mas eu quero entregar minha vida a Cristo para isso. Você está nos visitando hoje aqui, e você quer entregar sua vida a Jesus, para em você, Ele colocar a inteligência espiritual, a mente dele, mas principalmente, dar a você sentido de vida, perdão dos pecados e a garantia nele de morada no céu. Eu queria orar com você. Pastor, eu estou visitando a igreja hoje, eu quero entregar minha vida a Jesus. Levante o seu braço se há alguém assim nessa condição que quer entregar sua vida a Jesus. Pode levantar o seu braço. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Há alguém aqui essa noite? Pode levantar o seu braço que nós queremos orar por você, com você e sobre você. Deus te abençoe. Há mais alguém aqui essa noite que quer entregar sua vida a Jesus?
Pode levantar o seu braço. Há mais alguém aqui que quer entregar sua vida a Jesus? Eu preciso entregar minha vida a Jesus. Há mais alguém? Alguém afastado e quer voltar? Pode levantar o seu braço. Alguém afastado e quer voltar? Eu vou convidar esse querido para vir aqui à frente conosco. Vem aqui, você que levantou o seu braço, para a gente orar com você. A gente pode chegar, vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Pode chegar para cá para a gente orar junto, clamar ao Senhor. Eu gostaria de convidar o nosso querido pastor Eliezer para estar orando, para que a mente de Cristo esteja consolidada em nós, para que nós possamos ter o olhar arguto em direção a tudo que Ele reservou para nós nesse tempo, e que Deus nos dê discernimento e sabedoria espiritual mais e mais. Agradecendo já à igreja a oportunidade e o privilégio de compartilhar essa reflexão com os irmãos.